Bem-vindos, bem-vindas ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, estudantes, técnicos e técnicas da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios estão publicados na Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido e acompanhe os episódios. No programa de hoje, iremos discutir o filme A Chegada, que, por sua vez, é baseado no conto intitulado História da Sua Vida, do escritor Ted Chiang. Nossa temática norteadora será a aquisição da linguagem. Eu me chamo Silvia Quimo, sou arquiteta e urbanista, professora da UFSB, e os colegas, também professores da UFSB, que embarcarão na temática deste episódio são Márcio Carvalho, filósofo e cientista político, Guilherme Fosco, nosso Supreme Leader do grupo de pesquisa, também filósofo, e a querida Lu Ávila, bacharel em letras, atuante na área de linguística. Para dar início ao nosso debate, convido o professor Márcio Carvalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom o que quer que seja você que está nos ouvindo agora. Eu vou fazer um resumo do filme e vou me basear, como em muita coisa nesse episódio, eu vou me basear na resenha da Lady Sibila, do blog Momentum Saga. Várias vezes eu vou citá-la e já adianto que vai ser minha dica cultural. Bom, o filme, né? Vamos falar sobre o filme. A professora universitária e renomada linguista Louise Banks, interpretada por Amy Adams, tem uma vida solitária. É dedicada ao trabalho, às suas aulas, e uma manhã, ao chegar para mais um longo dia de trabalho, percebe uma agitação na universidade. Inclusive, ela estava dando uma aula sobre português e eu li um outro linguista falando, olha, aquela aula estava tão chata que merecia ter sido interrompida mesmo. Os alunos, durante a aula, pedem que ela ligue a televisão e naves côncavas apareceram em diversos locais do mundo, causando um temor crescente na população. E, como é de se esperar em um contato com uma raça alienígena, o ser humano se desespera. Começa uma corrida aos supermercados em busca de água e comida, saques, desordens civis se espalham, os militares acabam procurando a ajuda da linguista para tentar entrar em contato com os alienígenas. Tá? Ninguém, até aquele momento, conseguiu entender o que eles diziam. Então, ela e o físico Ian Donnelly, interpretado pelo Jeremy Renner, se tornam os porta-vozes nos Estados Unidos. Mas outros grupos pelo mundo estão tentando fazer o contato. E Louise precisa ensinar um pouco a nossa língua para aprender a língua dos heptápodes, né? Alienígenas de 7 pernas, né? Que possuem um idioma circular. Bom, a gente vai falar muito mais sobre o filme, a história, e vai ter muitos spoilers a mais, né? Mas, de qualquer forma, eu queria, antes de passar a palavra, dizer que eu, até pouco tempo, até semana passada, eu não tinha lido o conto. E, como eu já comentei com os colegas aqui, esse conto eu achei maravilhoso. Achei muito, muito bonito mesmo. E ele consegue associar a ciência a uma história muito sensível. É claro que o filme expande muito o universo do conto, mas também, citando a Lady Sibila, ela conta que o Ted Chiang, o autor do conto, disse que o longa é um dos raros exemplos de bom filme e boa adaptação de uma obra escrita. E que, abre aspas, se você for olhar o longo histórico de adaptações da ficção científica, verá que isso é literalmente um milagre. Então, para quem gostou do filme, eu aconselho demais a leitura do conto também. Bom dia, né? Queria agradecer a Luciana Ávila de estar presente hoje para conversar com a gente, né? A Silvia e o Márcio já são da casa também, mas também, né? Legal que, enfim, a gente conseguiu reunir hoje. E eu queria, na verdade, fazer 2 comentários em 2 direções diferentes a respeito do filme. E vou deixar um para a gente discutir depois, porque eu já queria meio que saber um pouco da Luciana
o que ela acha a respeito do aspecto da linguagem. Então, os dois comentários são um a respeito de uma hipótese que o filme avança, né? Que é, né, a hipótese Sapir-Whorf, né, a respeito da ideia de que a nossa linguagem afeta de maneira determinante a maneira como nós pensamos e organizamos a realidade, né? Isso por um lado. E o outro comentário tem a ver com uma comparação entre o filme e a obra, né, e o texto, e que, se é uma adaptação boa em vários sentidos, tem um lugar onde é que me pareceu que ela escapa bastante, e que é no texto, me pareceu muito forte a ideia de que, e porque ele termina de uma maneira diferente, né, do filme, os heptapods no texto simplesmente vão embora, né, a razão por eles terem chegado e partido não são abordados assim, né, mas a história, o texto assume, parece para mim, uma ideia central, que é que a causalidade é ilusória, né? E, portanto, causa e efeito são ficções, são irreais, né? Agora, no filme, parece que eles querem avançar as duas ideias. A ideia de que é uma ilusão causa e efeito e, ao mesmo tempo, uma cadeia de causa e efeito se reforça quando, ao fim, spoilers nesse sentido, porque vou falar do final do filme, né? Mas ao fim, me parece que ela usa as recém-adquiridas habilidades para conseguir alterar uma cadeia de causa e efeito, pegando informações com com a China, né? Com o líder do Partido Comunista Chinês, então, no passado, convencendo esse líder de evitar um curso de ações que estava avançando, né? Então, me parece que no filme eles querem tentar costurar as duas hipóteses. Me parece que isso não é possível. Gera uma confusão danada isso. Depois eu até queria que o Márcio avançasse um pouco sobre isso, porque gera um paradoxo, assim. Me parece que é o caso, né, do famoso paradoxo do avô, uma coisa dessa ordem, né? Mas na história escrita não há esse paradoxo, né? A questão é o contrário. A questão da história escrita, sim, né? A liberdade de escolha é impossível, porque você sabe quais são as escolhas, assim, né? Então se trata mais ou menos de conviver com esse universo em que não há causalidade, né? Em que é impossível você pensar em liberdade nesse sentido. Agora, sobre a hipótese, só para passar a bola para a Lu, me parece que a forma forte, né, da hipótese Sapir-Whorf, né, que a percepção e a cognição são determinadas pela estrutura de qualquer linguagem que alguém está utilizando, né, como instrumento, foi refutada, né, pela linguística chomskiana, né, e me parece que também um pouco por um linguista que chama Ken Hall, quando ele vai, né, particularmente, né, analisar a linguagem de um povo aborígene, que é o Valpiri, e ele identifica que, na verdade, né, o que você altera um pouco é o vocabulário, e não tanto a gramática, né? Então, portanto, a estrutura gramatical das linguagens humanas, ela permanece pouco alterada quando a gente troca, né, por assim dizer, de estruturas de língua para língua, né? O que eu fiquei pensando é que talvez isso não altere a hipótese forte do filme, né, da hipótese Sapir-Whorf, porque ali você não tem uma relação entre linguagens humanas, né? Você tem uma relação entre uma linguagem não humana, né, e uma pessoa humana lidando com essa linguagem, o que coloca um problema, né? E o problema seria se seria possível para humanos compreenderem linguagens não humanas. E eu acho que a gente tem mais ou menos um caminho já desse campo da xenolinguagem, né, na Terra, né, com as dificuldades que a gente encontra para compreender a linguagem de animais não humanos, né? Mas para não correr o risco de monopolizar, né, a fala, já vou passar já para a Lu, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom, né, poder falar de linguística. E esse filme, como eu disse aqui mais cedo para os colegas, ele entusiasma muito os linguistas, né, porque uma linguista salva o mundo. Então, uma linguista heroína, né, e uma mulher, realmente é muito bom ver na tela, né? Então,
doutora Louise Banks, ela assim, nos representa, né, por aí. Mas, Gui, você falando aí da hipótese, né, do Sapir-Whorf, né, esse princípio do relativismo linguístico, a ideia original, justamente, era de que as estruturas semânticas das línguas, né, eram incomensuráveis e, como consequência, a forma que os falantes influenciava, né, poderia influenciar a forma que os falantes agem e pensam, e a linguagem, o pensamento e a cultura, então, nessa hipótese forte, elas estão profundamente interligados, de maneira que cada língua, né, tem uma maneira distinta de conceber o mundo. Como você já adiantou, essa hipótese fez bastante sentido, né, entre os linguistas, antropólogos, sobretudo os antropólogos e os psicólogos, mas é bastante controversa, né? O determinismo linguístico, ele é, de fato, controverso e, ainda assim, é uma questão sempre, né, para a linguística, qual que é a relação entre linguagem e pensamento, né? Sempre a pergunta assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A linguagem influencia o pensamento, ou o pensamento que influencia a linguagem? Sempre essa pergunta, né? que intriga, né? Como que a linguagem que a gente fala afeta a forma como a gente pensa. E esse filme avança com essa hipótese, justamente eles tentam, né, diferentes estratégias para se aproximar desses alienígenas e saber assim, o que esses alienígenas querem com a gente. Né? Essa é o que a pergunta que os militares querem, né, saber querem que a Louise Banks saiba isso, né? O que esses caras querem com a gente, né? Então, a primeira estratégia, né, a primeira tomada de decisão foi que eles usassem um espectógrafo, né? Então, a gente fica muito também feliz lá quando vê aquelas imagens todas, né? Já antecipa um programa que a gente usa, né, para análise de espectrograma, análise da fala, que é o PRAT. Vocês já devem ter ouvido falar, né, desse programa. Mas ali no filme ela dá conta de que não pode, que ele não vai conseguir analisar, né, a fala, porque não consegue. O espectógrafo não consegue captar, né, aquele som exatamente. E no conto ela fala, olha, não tem, porque eles só queriam mostrar, né, para ela, olha, isso daqui é o que a gente tem de material. Mas ela fala lá no conto, né, ela fala assim, bom, não dá para eu saber, eu tenho que ver os caras, né, eu tenho que encontrar com esses alienígenas. E aí, essa linguista, ela já tinha sido contactada já tinha trabalhado, né, para o US Army, em outra situação, né, e ela também já tinha ido para campo, né, e tinha alguma experiência com línguas que tinham intérprete, né? Então, como que ela como que faria, né? Aí a pergunta é assim, como que eu faria para conversar, né, com uma língua que eu não tenho a menor ideia de como que vai ser. Então, a primeira coisa, ela pensa, bom, isso é a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar
para eles, né, que a gente fala de elicitação monolíngue, né, vou mostrar para eles elicitar através de objetos e para tentar entender como que eles vão reagir a esses objetos. E, bom, ela parte, então, para estudar, né? Então, assim, agora, se eu não consigo fazer pela linguagem oral, eu vou tentar descobrir pela escrita. E aí o que aparece para a gente é aquela escrita, né? Que é que encanta a Sílvia, né? Esse sistema que seria um sistema ideográfico, né? E depois é reconhecido como um sistema semasiológico, né? E a partir, né, de diferentes semagramas, vou chamar assim, ela consegue, né? O que um linguista faz? O linguista tem que buscar padrões, né? Então ela vai buscando os padrões dentro daquele sistema de escrita ali representado. Uma coisa que eu achei também legal do filme, né, que quando ela inicia esse processo, né, adorei o termo semagramas, achei maravilhoso, né, para ela conseguir entender, isso foi uma coisa muito legal, ela começa a ou desenhar, né, ela tem um board lá, né, e ela vai desenhando, né, e associando na frente, né, a palavra em inglês, digamos assim, né, porque ela precisa fazer, é como se ela fizesse uma troca, né. Para nós, isso escreve-se assim. Para vocês, escreve-se como, né? Aí, por exemplo, tem uma cena que ela mostra, por exemplo, ela coloca o outro cientista para caminhar. Então, ele caminha ali naquele lugar onde ele está. Ela fala, Ian caminhando. E aí, o alienígena, ele solta, né, o semagrama, né, circular, que simboliza, né, não sei se posso dizer essa palavra, simboliza, mas representa aquele ato do cientista caminhar. Então, isso foi uma coisa também que eu achei muito legal. E aí, se você pudesse também explicar, do ponto de vista, né, de quem analisa linguística, esse processo, se é isso mesmo, eu ficaria super feliz, né, porque eu estou aprendendo um monte hoje aqui com esse nosso programa. Bom, os linguistas então ficam buscando esses padrões, né? Sobre para a gente falar, né, voltar para a hipótese do relativismo linguístico, quando a gente pensa, fala assim, olha, ela está escrevendo isso daqui é em epitapo de B, e esse daqui é em inglês. Para voltar nessa ideia da tradução, né, que eu acho interessante a gente pensar, porque essa tarefa, né, também de traduzir o mundo do outro, a gente traduz também, de alguma forma, a partir da nossa visão de mundo, né? Por exemplo, na construção de dicionários, eu vou falar de construção de dicionários, né, num trabalho de um antropólogo, né, de tradução de dicionários do tamil para o português. Então, toda relação hierárquica estabelecida, ou relação assimétrica estabelecida, era traduzido como escravo. Então, não era, por exemplo, adoradores de Shiva, eram escravos de Shiva, por exemplo, né? Então, a gente também tem que prestar atenção dentro dessa isso daqui na língua alienígena, isso daqui é inglês, isso daqui é na língua alienígena, isso daqui significa inglês. A gente tem que ter cuidado com isso também, porque a gente traduz os mundos a partir da nossa visão de mundo, digamos assim, né? Porque como que a gente vai conseguir acessar, né, esse mundo
que é tão desconhecido para a gente? Então, Lu, eu quero voltar um pouco também para essa coisa da hipótese na linguística, porque, enfim, né, na parte da filosofia isso me interessa um pouco também. E aí eu vou reconstruir essa brincadeira de trás para frente, né? De frente para trás, desculpa. Em 57, né, o Chomsky publica o livro famoso dele, que é o Estruturas Sintáticas, né? E a partir da publicação desse livro, ele passa, eu acho que a carreira tentando provar que uma determinada perspectiva a respeito das línguas, né, que era comum na década de 50, é falsa. E qual que é essa perspectiva? Para colocar em termos simples, né, a perspectiva de que as linguagens poderiam se diferenciar tanto quanto humanos, tanto quanto culturas se diferenciam uma das outras, sem limite, de maneiras imprevisíveis, assim, né? E é uma perspectiva que aparece em linguistas, sei lá, como mesmo em 1900, na década, né, de 50, no trabalho de um cara como Martin Jules, né, e em vários outros trabalhos, assim, né? Você tem essa impressão um pouco assim, na década de 50. Um outro fator que é curioso para mim na década de 50 é que em 53 o Wittgenstein vai publicar Investigações Filosóficas, né? E ele vai chamar essas possibilidades de variação de linguagem, né, nos jogos de linguagem, né, de formas de vida. Agora, um aspecto curioso do Wittgenstein é que parece que ele avança a hipótese fraca da hipótese, né, eu esqueço o nome, droga, do Worf, Sapir-Whorf. E que é que o que está em jogo são, por assim dizer, as alterações culturais, e não tanto no nível da sintaxe, no nível da gramática, assim, né? Mas varia-se a cultura, mas a estrutura rígida é a mesma, né? Então, me parece que o Wittgenstein talvez estivesse mais próximo de um Chomsky na década de 50, né? Do que da perspectiva de que as linguagens podem variar sem limite uma das outras, assim. Agora, o ponto interessante do Chomsky é que eu acho que a perspectiva dele não é exatamente nova, né? Se a gente for para a Crítica da Razão Pura do Kant, que é um livro de 1790 e bolinhas, né? Então, assim, mais de um século antes, a segunda parte da obra do Kant, que é sobre a lógica transcendental, ela cuida do ponto de vista dos conceitos do entendimento. E ali Kant começa a formar qualquer coisa como uma gramática transcendental. Ou seja, o que o Kant está avançando ali naquela brincadeira? Obviamente ele não tem ainda, né, os instrumentos da biologia, da genética, para poder avançar como o Chomsky faz em 57, daí por diante. Mas o que ele está dizendo existe uma espécie de estrutura dura entre entes humanos racionais e que limita, percebe? A estrutura linguística, a estrutura gramatical, né, a forma de organizar conceitos da linguagem. Então, me parece que há uma espécie de entendimento, né, da parte de uma filosofia kantiana, né, alinhada por um Wittgenstein e por um Chomsky, de que as formas de organizar a língua de expressão, por assim dizer, né, gramatical humana, elas são limitadas pela nossa biologia, né, pela nossa estrutura física, né, fisiológica. Agora, o ponto que eu acho interessante do filme não é tanto a ideia de que somos limitados, né, que a linguagem é limitada pelas formas humanas possíveis, mas pela forma biológica dos humanos, né, mas que ali se trata de uma forma não humana, o que me coloca a pergunta novamente assim, né? Em Kant é muito clássico isso, eu acho que em Chomsky também, que se é possível traduzir uma língua na outra, é porque você tem uma língua, por assim dizer, uma estrutura pré-concebida, uma matrix pré-concebida em humanos que permite essa tradutibilidade, né? Ela que garante essa tradutibilidade de uma língua em outra. Mas e quando o objeto não é humano, né? Esse é o ponto, né? E quando se trata de uma entidade não humana, né? O que me parece é que talvez a gente estivesse caminhando para um argumento que vai na direção de uma intradutibilidade. Daí porque eu estou voltando nisso de novo, assim, né? De que talvez sejamos biologicamente incapazes, fisiologicamente, de compreender
outras espécies. Não digo nem assim, né, espécies alienígenas, mas espécies terrenas mesmo, né? Lu, antes de você entrar, eu gostaria de só fazer um complemento aqui ao que o Guilherme falou, também porque ele tinha me provocado ali no começo com respeito aos paradoxos temporais, né, o paradoxo bootstrap, porque eu andei pensando muito sobre essa perspectiva kantiana, e aqui eu vou falar do tempo, não da linguagem, tá? A questão é a seguinte, se a gente pensar em termos evolutivos, né, uma célula primordial que incorpore os ritmos do seu ambiente, certamente vai ser selecionada positivamente em relação a outra que não incorpore. Por exemplo, se eu tenho dia e noite, então se eu tenho uma célula, por exemplo, que retira energia da luz solar, mas ela não consegue diferenciar quando tem luz solar e quando não tem. Ela está sendo ineficiente no momento do escuro. Com uma mutação aleatória, uma determinada célula pode começar a extrair energia enquanto tem luz e se recolher quando não tem. Ela vai ser mais eficiente, provavelmente vai ser selecionada. A gente avançando, isso culmina com espécies que se reproduzem em determinados momentos do ano, por conta das estações, ou seja, os ritmos do ambiente vão sendo incorporados à estrutura fisiológica por meio do mecanismo de seleção natural. Eu penso muito nisso, aí chegando a Kant, que é óbvio que, mais uma vez, como disse Guilherme, Kant não tinha esses instrumentos, mas talvez quando ele esteja tratando o tempo como uma intuição pura, talvez a gente possa pensar nessa internalização que vem da história evolutiva dos ritmos do ambiente. E aí, Guilherme, só para dar o gancho que você colocou, depois que a gente gravou, inclusive, o episódio sobre o All You Zombies, a gente falou muito sobre tempo, eu fui estudar um pouco do Kant para escrever um artigo e comecei a pensar que talvez os paradoxos não sejam necessariamente paradoxos. Se o tempo não é uma grandeza que está na coisa em si, no mundo em si, mas é mental dos seres vivos, aí a gente pode pensar em outras coisas, outros tipos de paradoxo. E aí, só para chamar a atenção também, que tem uma diferença entre o filme e o conto. Porque no filme, aí voltar falar ainda de tempo, tá? No filme, fica claro que eles estão nos dando a linguagem deles, porque a linguagem deles vai nos permitir ver o tempo de uma maneira globalizante, vamos dizer assim. Mas no conto, tem dois trechos que eu selecionei, que eu vou ler rapidinho e já passo a palavra, que eu acho que o conto trabalha melhor essa questão, e vai um pouco no sentido do que eu acabei de falar. Trecho: quando os ancestrais de humanos e heptápodes adquiriram a centelha de consciência, os dois perceberam o mesmo mundo físico, mas analisaram suas percepções de maneira diferente. As visões de mundo que depois surgiram foram o resultado final daquela divergência. Humanos haviam desenvolvido um modo sequencial de consciência, enquanto os heptápodes tinham desenvolvido um modo simultâneo de consciência. Nós vivenciamos os acontecimentos em uma ordem e percebemos sua relação como causa e efeito. Os heptápodes vivenciavam todos os acontecimentos ao mesmo tempo e percebiam um propósito essencial a todos eles. E, algumas páginas adiante, a doutora Louise Banks fala: embora eu seja proficiente em heptápode B, sei que não experimento a realidade da mesma forma de um heptápode. Minha mente foi modelada na forma das linguagens sequenciais humanas, e nenhuma intensidade de imersão em uma língua alienígena pode reformulá-la completamente. Minha visão de mundo é um amálgama de humano e heptápode.
E é claro que o Chomsky não é o primeiro cognitivista, né? A gente pode trace back, voltar, né? Pensar, contar uma historinha, né? Para chegar nesse relativismo linguístico, depois na hipótese da gramática universal, né? Desses, de que a língua é uma capacidade, né, da espécie humana, e de que existe um módulo no cérebro, né, a faculdade da linguagem, que distingue a espécie. Eu não estou muito convicta de que o Wittgenstein compartilhava dessa ideia, né? Na verdade, o Wittgenstein ele fala da realização da linguagem na experiência, né? Muito menos mediada por uma construção de significado, não mediada pela mente, né? Como os cognitivistas, né? Então, a gente pode também pensar, né, que o Wittgenstein não está casando aí com Chomsky, não. Tu acha isso? Não, eu só acho que no Wittgenstein, para mim, me parece que ele está muito mais preocupado em investigações filosóficas, né, com aquilo que a linguagem não traduz, ou seja, cultura, por assim dizer, os variados aspectos culturais, do que a estrutura rígida da linguagem, que é a tradição que ele está dialogando com ela, né? Que é um Frege, essa tradição da galera da lógica mais dura, né? E aí, o que eu quis dizer com isso é que Wittgenstein mantém intacta, pelo menos para mim me parece isso, a ideia de que humanos, apesar de ele não dizer isso em investigações filosóficas, né? Humanos operam com um framework, por assim dizer, gramatical, né? Que não é infinitamente variável. O que é infinitamente variável são as culturas. Então, me parece que em Wittgenstein ainda daria para sustentar a hipótese fraca, né, do Sapir-Whorf. Não hipótese forte, que é a hipótese de que a gramática, a estrutura gramatical das linguagens, ela altera a nossa percepção de mundo e elas têm uma variabilidade ilimitada, né, que seria a hipótese forte nessa direção, sim. Sim, nesse sentido eu concordo, de que a gente pode que a gente não sustenta, né, a hipótese forte não se sustenta ali. Não se sustenta, acho que de forma nenhuma. No Wittgenstein, esses universais, eles estão limitados mesmo. Eu estou forçando um pouco essa coisa da hipótese Sapir-Whorf, porque ela me especificamente chamou a atenção, porque ela é uma hipótese que vira e mexe e aparece também na filosofia sobre outras vestimentas, né? Então, muito embora, igual a gente está conversando aqui, pareça que a hipótese ela não seja tão sustentável empiricamente, né? Quando a gente diz de humanos, né? Quando a gente fala de humanos, né? Me parece que ela reaparece, por exemplo, com outras roupagens no determinismo tecnológico, né? Que seria a concepção, por exemplo, de um Friedrich Kittler, quando ele vai escrever Gramophone Film Typewriter. E a hipótese que está ali por trás é que os dispositivos de comunicação, os dispositivos tecnológicos de comunicação trabalham nossas formas de pensar. Então, você poderia dizer, de determinada maneira, que isso é uma hipótese Sapir-Whorf materialmente transformada, né? Readaptada. Ela volta, né? Na forma de uma espécie de determinismo duro, ainda que de outras formas, né? Então me chama a atenção um pouco isso, essa hipótese. Eu gosto dela, é isso que eu estou falando, assim, né? Apesar de eu ver que
ela encontra essas resistências, né? Mas é uma hipótese que eu gosto e que fez história na ficção científica, assim, né? Mas eu sou simpático a ela, assim. Não é que eu desgosto dela e tudo mais, assim, né? Parece uma hipótese interessante. Aí eu fico pensando se ela ainda, no sentido duro, ela não funcionaria, aí eu volto a bater nisso, interespécies, né? Se ela não seria uma hipótese que funciona de fato, até mesmo na formulação chomskiana, se a gente pensa em interespécies, né? Na linguagem de golfinhos e humanos, de abelhas e humanos, ou de espécies alienígenas, né? E humanos. E para poder voltar na colocação do Márcio, né? Eu queria que ele explicasse, né? Detalhasse um pouco melhor, elaborasse um pouco mais esse negócio do tempo em Kant, porque assim, a gente sabe que Kant ele coloca uma proposta que hoje a gente reconhecidamente sabe que estava errada, nas maneiras como Kant colocou, né? Porque para Kant, né, os sentidos a priori, espaço e tempo, né, eles não são coisas que existem no mundo, como o Márcio colocou, assim, né? Não são dados objetivos da realidade, por assim dizer, pelo menos não mais do que são dados humanos, né? São formas do humano organizar o real, o dado, né? Agora, a gente sabe que espaço e tempo são objetos reais do mundo, né? Fisicamente, eles são objetos reais do mundo, o que não quer dizer que Kant esteja de todo errado, na medida que os humanos têm uma percepção da temporalidade, uma percepção espacial que é própria, né, do organismo. Então, quer dizer, ainda que exista espaço e tempo, né, para além de humanos, como coisas, né, isso não torna completamente equivocada a percepção kantiana de que os humanos também organizam o tempo e o espaço de uma maneira bastante específica, né? Mas aí eu queria ouvir um pouco, Márcio, de que maneira que isso também, que você pensa, Márcio, que isso pode atrapalhar, né, avançar novos problemas temporais, assim, né? Eu queria falar sobre justamente comentar essa parte amalgamada, né, do que ela fala, né, do que a Louise Banks fala, né, sobre essa da percepção dela, né, do tempo ter se modificado a partir, né, do contato dela com esses alienígenas, né? E isso viram no filme também, né? É o plot, né? Do filme todo, né? Mas me parece, né? Que ela passa por uma jornada, né? Mas no ponto de vista técnico, né? É bastante improvável que aprender uma língua nova vai alterar, né, o senso, né, o sentido do que é passado, do que é futuro. Então, é estranho, né, essa alteração na mente, digamos assim, mesmo que a gente pense nessa hipótese. Aqui, Guilherme, você é kantiano. E dizer que, sim, ainda que exista um espaço-tempo lá fora, a gente não tem como acessar esse espaço-tempo independente da nossa estrutura cognitiva, né? Então, a gente achava que espaço-tempo eram absolutos ali com Newton, e agora a gente acha que eles são relativos ao movimento do observador, né? Enquanto que a estrutura espaço-temporal se mantém constante, mas essas grandezas não. E se a gente for ainda trabalhar com o mundo quântico, tempo e espaço não são contínuos, você tem um espaço mínimo, espaço de Planck, um tempo mínimo, tempo de Planck. Então, tem uma série de variações sobre como a gente pode perceber esse tempo. E aí, nada me impede de pensar numa ficção científica, como o Ted Chiang pensou, em que a evolução daquelas espécies levou a um tempo globalizante,
em que causa e efeito são apenas passos, e no conto ele fala alguma coisa nesse sentido, a atuação deles no mundo, dos epitáfios no mundo, é uma atuação performativa. Ainda que eles saibam o que vai acontecer, eles têm que fazer para as coisas acontecerem, né? Então, existe ainda uma causa e efeito. O que não existe, na minha percepção, é liberdade, né? Acho que o livre-arbítrio aí é que vai-se embora. Mas, rapidamente, Márcio, só para colocar isso que você está comentando aí mesmo. O que parece estranho, vai lá, eu queria ver que você continua, só porque tem a ver com isso. Entenda essa hipótese que é colocada pelo autor, né? Agora, o ponto é, como que isso se transmite para uma outra espécie? Você entende? Esse é o ponto. A espécie é distinta, tá limitada. Como que essa comunicabilidade... Primeiro que eu acho difícil a comunicabilidade entre essas duas espécies ser sequer possível, assim, né? Segundo, que se transmite alguma coisa, a não ser que se pense que o contato com essa outra língua destrava uma capacidade cognitiva que já estava constante no cérebro humano, né? Você tem razão. Na verdade, eu sou uma cria de Carl Sagan, né? Leio Sagan desde muito tempo e sempre adorei aquelas ideias, né, do filme Contato, por exemplo, que é homenageado aqui, né? Tem uma nave em Hokkaido, de onde a Arroway, é isso? A doutora Arroway, se eu não me engano, parte para a sua jornada, mas de qualquer forma, eu sempre gostei dessas ideias do Sagan, que estão no Contato, que estão no design da Voyager, que a matemática seria uma linguagem universal e outras espécies só chegariam ao espaço conhecendo matemática, e, portanto, tem ali no canto da Voyager algo como uma tradução de lógica matemática, acho que são operações booleanas, mas hoje eu não acredito mais nisso, não. Eu estou mais convencido da extrema dificuldade da comunicabilidade. Tudo bem, existe uma matemática abstrata universal, sei lá, no céu platônico, né, no mundo das imagens platônico, talvez sim, mas a manifestação disso na cultura humana, na minha opinião, vai ser completamente diferente da manifestação disso numa cultura de seres com outra história evolutiva. Eu sempre lembro de um conto do Arthur Clarke, em que ele fala ele imagina que seres, para sobreviverem, para se desenvolverem, evoluírem na atmosfera de Júpiter, em que a pressão é muito grande, etc., teriam que ser seres mais ou menos como vela derretida, cera derretida, flutuando nas nuvens da atmosfera de Júpiter. E aí eu sempre fico pensando, será que eles desenvolveriam uma matemática em que 1 mais 1 é 2? Ou se eles são seres assim, como mercúrio derretido, cera derretida, em que pedaços se juntam e se tornam mais 1. Talvez eles criem uma aritmética que parte não de 1 mais 1 igual a 2, mas de 1 mais 1 igual a 1. E talvez essa aritmética funcione, sabe? Então, e aí você percebe que seria a matemática universal já cai por terra pensando nisso. Então, hoje, eu penso mais nesse sentido mesmo, da dificuldade da comunicabilidade. E aí, quando a gente falou de tempo, né? Talvez os paradoxos temporais, por exemplo, para os heptápodes, não seria paradoxo temporal nenhum o All e os Zombies, percebe? Que eles olhariam aquela história de maneira global e pronto, aquilo se resolve. Pensando aqui quais são as restrições, né? No que esses filtros, né, universais, restritivos, né,
subdeterminam a variação cultural, qualquer coisa como isso. Porque estou tentando pensar, voltando lá no Wittgenstein, tentando pensar essas restrições pragmáticas aí, né? O que restringe a forma como a gente pensa, a estrutura, né, intrínseca, a nossa forma cognitiva e de perceber o mundo, e as estruturas linguísticas e as restrições comunicativas, sobretudo as pragmáticas, né? Estou fazendo... Eu queria te perguntar um negócio, Lu. E aí, porque eu tenho dúvida mesmo, né? Vamos assumir que existe um background gramatical que torne possível, né, a tradutibilidade da língua dos heptápodes para a língua humana, em qualquer nível, seja ela escrita ou seja falada, né? Bom, assumindo isso, você acha que, mesmo assim, não seria, talvez, impossível a tradutibilidade de uma forma de vida na outra? Porque o filme assume muito rapidamente, para funcionar... É possível, né? Se não seria impossível, porque o filme assume muito rapidamente que é possível, é isso, né? Que as formas se comunicam num nível universal, de saber o que é correr, saber o que é fome, saber umas coisas assim, sabe? Uhum, sim. Bom, isso também... Eu considero também avançar muito, né, em dizer que é possível traduzir, né? É possível que ela encontre padrões que são correspondentes à linguagem humana naqueles semagramas, né? É isso que você está me perguntando, né? Se é possível encontrar aqueles padrões que são correspondentes absolutamente, né? Sim, sabe que não sim. existe absolutamente. E uma coisa curiosa do filme é que no texto, né, fica claro que os heptápodes, eles têm olhos, né, 7 olhos. E no filme esses olhos somem, e aí você não sabe se eles estão enxergando, como que eles estão enxergando, né, alguma coisa, né? E as nossas metáforas também são muito metáforas. É interessante sobre esse negócio da visão, porque as nossas metáforas são metáforas do conhecimento, né? São metáforas de visão, né? Então é interessante pensar se eles estão enxergando ou se eles não estão enxergando. Uma outra coisa interessante, eu não sei se o Márcio, ou se você, Lu, ou se a Silvia já leram essa tetralogia, né? A saga de Ender, do Orson Scott Card. Mas tem uma coisa num dos livros dessa série, que é o Speaker for the Dead, e que introduz uma hierarquia de alteridade, né? E a passagem é a seguinte, eu vou ler aqui em português, que eu lembro que eu acabei traduzindo para usar no artigo, e fez um pouco de sentido, assim, que ele vai dizer assim: a língua nórdica reconhece 4 ordens de alteridade. A primeira é o estrangeiro, Otherlander, ou não sei falar a língua nórdica, né, mas Utlanning, o estranho que reconhecemos como um humano do nosso mundo, mas de outra cidade ou país. A segunda é Framling. Esse é o estranho que reconhecemos como humano, mas de outro mundo. A terceira é Raman, o estranho que reconhecemos como humano, mas de outra espécie. A quarta é o verdadeiro alienígena, Varelse, e que inclui todos os animais, pois com eles nenhuma conversa é possível. Eles vivem, mas não podemos adivinhar quais propósitos ou causas os fazem agir. Eles podem ser inteligentes, podem ser autoconscientes, mas nós não podemos saber. E eu acho que essa classificação é interessante porque, como o Márcio estava dizendo, né, cada vez mais também eu fico pensando que outras formas de vida de outros planetas, né, estão mais próximas dessa ordem, porque as espécies de vida distintas dos humanos no nosso próprio planeta estão mais próximas dessa ordem, né? Sim, a saga Ender Game, adoro aquilo, mas fico muito triste de saber que o Orson Scott Card é aquele ser humano desprezível. Eu acho que no dos motos, né, tem uma questão muito importante, apesar da gente estar saindo do tema linguística, que também é abordado na chegada, que é
a convivência com o outro, né? Convivência com o outro é um tema importantíssimo aqui no filme que a gente ainda não abordou. Lembrando que, já que você falou das línguas nórdicas, em inglês o estrangeiro é alien, da mesma forma que alienígena é. Talvez, ainda que a gente esteja aqui fazendo uma certa crítica à versão forte da hipótese, me parece que a versão fraca pode ter muito espaço, sim, né? Como é que eu lido com o estrangeiro? E aí eu vou, inclusive, fazer mais uma citação aqui do blog Momentum Saga, da Lady Sibila, porque ela também traz uma coisa importante, entre várias outras, mas nessa questão do estrangeiro, né? O heroísmo da doutora Banks é o que mais precisamos hoje. Chega de tirar primeiro e perguntar depois. Chega de invasões repletas de cidades destruídas e lutas gigantescas nos centros urbanos, apavorando a população. Uma mulher munida de ciência e inteligência conseguiu pacificar a Terra apenas ouvindo e compreendendo o outro. Percebe a grande lição que o filme nos deixa? De que a comunicação, quando feita corretamente, é a verdadeira mantenedora da paz e não tanques e armas. Estou aqui pensando, estou voltando para esse trecho que você citou aí, Márcio. Comunicação correta, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Sorry. Não rola, não. Porque o que a gente mais faz na linguagem não foi bem isso que eu disse. Tudo que a gente faz não foi bem isso que eu disse. E se isso é possível, a gente vai falar, né? Vou falar para o Guilherme assim, então isso só entre humanos e alienígenas, porque entre humanos isso é impossível. Só para avançar com a Lu, né? O Schlegel tem um livro sobre, né, a incompreensibilidade, um ensaio, né? E a parte curiosa a respeito disso também, para voltar nisso, né, rápido, que ele vai, para falar a língua do Márcio, que ele vai dizer que informação só pode ser produzida por miscommunication, né? por comunicação que não foi totalmente compreendida, né? Porque quando é totalmente compreendida, não produz informação, né? Uma coisa dessa ordem. Mas sim, de fato, parece que na maior parte da nossa comunicação, né, a interpretação equivocada, os erros de interpretação, eles têm um papel muito maior do que a compreensão daquilo que está sendo dito. Isso está no próprio Wittgenstein, Investigações Filosóficas, né? Quando ele vai dizer quantos sentidos uma única palavra, de acordo com a comunidade, a cultura, o lugar que ela foi exprimida e a entonação, ela carrega, né? Então, é algo dessa ordem mesmo, né? Gente, estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu espero que, como eu, vocês tenham se deliciado com tudo que foi discutido, né? E como eu pontuei, o filme passou de novo na minha cabeça e eu fui encaixando tudo que os nossos colegas estavam pontuando e discutindo, e ficou maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Vou assistir de novo o filme agora com outro olhar e eu espero que você que esteja ouvindo Logotonia também faça o mesmo. Bom, vou passar aqui agora para o nosso encerramento, chamar o professor Márcio Carvalho de novo para poder a gente fazer aquele bate-bola das dicas culturais, dicas de filme, música, etc., relacionadas à temática de hoje. Professor Márcio, com você. Bom, eu só tenho uma dica cultural aqui, que é a dívida que eu tenho com a Lady Sibila, que eu baseei uma boa parte da minha fala nos artigos do blog dela, o Momentum Saga. Vai estar o link na descrição do episódio. Esse blog, o Momentum Saga, é um dos mais longevos, um antigo, está aí ainda no ar sobre, e aí eu leio a descrição própria. Um blog sobre ficção científica, representatividade, literatura, ciência, feminismo, desde 2010. E a dica também é o livro Universo Desconstruído, que já está no
segundo volume, e a Lady Sibila também é uma das organizadoras. No link que a gente vai deixar na postagem, tem a possibilidade de você baixar grátis o livro, os livros, mas considere comprar o livro impresso para auxiliar os autores. O lema do Universo Desconstruído é por uma ficção científica com mais diversidade, que não seja machista, racista e homofóbica, que o gênero mantenha sua pluralidade e sua visão de um mundo melhor. Então a dica é Momentum Saga, o blog, e os livros Universo Desconstruído, ficção científica feminista. Beleza, Lu? Indicações? Bom, como a gente viu essa teoria, né, ou essa hipótese, ou princípio do relativismo linguístico é controverso, a gente não chega a nenhuma resposta exatamente, né, e os linguistas estão ocupados dessa questão, né, dos universais linguísticos, reexaminar, ou repensar a relatividade linguística, pensar em relatividade cultural, enfim. Eu indico que a galera leia, de fato, né, o Story of Your Life, né, do Ted Chiang, História de Sua Vida, que se aproxime, né, de textos da linguística básicos, né, de manuais de linguística para olhar mais para essa hipótese, né, da relatividade linguística. Mas eu quero indicar um texto que eu traduzi junto com um professor, isso para os antropólogos, né? Um texto que eu traduzi chamado Interpretar ou Descrever, Notas Críticas sobre o Conhecimento Antropológico, do Jean Bazin. E nesse texto ele fala justamente do quanto que é difícil, né, para o antropólogo, na sua etnografia, interpretar, né, descrever sem interpretar a cultura do outro. Então, essa é a minha indicação: Interpretar ou Descrever, Notas Críticas sobre o Conhecimento Antropológico, do Jean Bazin. Gui? Bom, a minha dica de hoje é um livro que eu acho que a gente ainda tem que trabalhar no Logotonia, que é O Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, de 1969, e que vai contar... é um livro que trata da vida do Billy Pilgrim, que é um personagem que foi soldado, uma série de coisas, e que fica desprendido do tempo, lá pelas tantas, por ocasião de uma abdução para o planeta Tralfamador, e que tem semelhanças com essa discussão do tempo circular, etc., que aparece no que a gente discutiu hoje. Queria aproveitar também para agradecer à professora linguista Lu Ávila pela presença hoje e agradecer o ouvinte que ficou aqui com a gente até agora, né? Bom, pessoal, vamos nos despedindo por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E não se esqueça, o Logotonia está presente em diversas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Assine nosso feed no seu app preferido e acompanhe nossos episódios. Forte abraço!